dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. O meu objetivo aqui é te passar informações e fazer você, na verdade, aprender, né, sobre redes neurais artificiais, te passando aí um pouco das bases, conceitos e aplicações, né? Meu nome é Daniel, né? Sou um profissional da área de projetos e de manutenção já há mais de 20 anos e comecei a estudar esse tema há pouco mais de 3, 4 anos atrás, né, com o objetivo de aplicar nas minhas áreas de conhecimento, né, e avançar um pouco mais também, claro. Então vamos lá. Então vocês estão vendo aqui, né, vocês vão ter aqui uma apresentação de alguém que não é uma pessoa exatamente da área de ciência de dados, né, nenhum especialista, né, porque hoje também está cheio de especialistas por aí, mas o que eu posso falar é que eu aprendi bem esse tema. Tive bastante dificuldade para entender no começo, mas aprendi bem, e hoje eu creio que pelas dificuldades que eu tive de aprender, né, eu consigo te transmitir de forma simplificada, de uma forma bem legal, aí que você consiga compreender esse tema, né? Você vai ver que ele não é tão difícil. Então eu me apoiei nesse livro, né, do Michael Taylor, né, que é Neural Networks, A Visual Introduction for Beginners, né. Esse livro tem centenas de páginas só dedicadas a redes neurais, né. Então assim, é muito bom. Se você puder comprar, compre, né, realmente vale a pena, né. Então assim, não é uma coisa que saiu da minha cabeça, né, não é o que eu acho. Claro que tem outras coisas que eu pus aqui que foram pesquisas, mas são coisas embasadas em teorias consolidadas, né? Então, como tudo começou, né? Tudo na vida começa com uma necessidade, né? No caso aqui, a necessidade foram de dois pesquisadores aí curiosos, né? Que eles queriam descobrir como funcionam os neurônios, né? E para fazer isso, né, eles pensaram no seguinte: então a gente vai tentar desenvolver um circuito elétrico que seja capaz de fazer essa simulação, de simular o funcionamento dos neurônios, né? Quem são esses caras? Eles são o Warren McCulloch e o Walter Pitts. Ou seja, temos aí um neurofisiologista e um matemático, né? Que junção legal, né? Que trabalho fantástico, né? Então isso aqui, esse artigo é de 1943, né? Então olha, mais de 80 anos atrás já se iniciou esse estudo. Então assim, não é uma coisa nova, né? E é lógico que vocês vão ver que a rede neural, na verdade, ela é uma cópia muito superficial do neurônio. Ela não simula o efeito, não é o neurônio mesmo, que a nossa inteligência ela não é digital, ela é analógica, né? Então é apenas um nome que foi dado. E traduzindo aí esse artigo, também só o comecinho ali, porque senão a gente ia ficar meses aqui para explicar, e eu também nem conseguiria explicar tudo, porque eu não sou dessa área de neurofisiologia, né? E tem essa junção das duas coisas lá, neurofisiologia e matemática. Então assim, ó, vamos lá, qual que é o título do artigo? Ele é um cálculo lógico das ideias inerentes à atividade nervosa, né? E ele começa lá: devido ao caráter do tudo ou nada da atividade nervosa, os eventos neurais e as relações entre eles podem ser tratados por meio da lógica proposicional. Que palavrinha chata essa, né? Mas vocês vão ver que não tem nada demais, né? Então descobriu-se que o comportamento de cada rede ele pode ser descrito nesses termos, com o uso de meios lógicos, né? Então o que é essa lógica proposicional? É eu montar uma expressão lá usando as lógicas conhecidas, né? Que a gente conhece desde o ensino fundamental, que é ou e não, né? Essa é a base, né? E principalmente para quem estuda na área técnica, né? De eletrônica digital e programação, isso é muito mais conhecido ainda. Então, vamos lá. Então, o objetivo deles era simular esse funcionamento,
Então, como é que eu vou fazer? Vou modelar a resposta de um neurônio, que chamou-se de N, eu chamei aqui de N, né? É ativada por pelo menos 2 de suas 3 sinapses. Ou seja, as sinapses quem são, né? Acho que aí temos aqui o modelinho do neurônio, que com certeza todo mundo já viu, né? E é o A, B e o C, são essas sinapses aqui, são esses pontinhos aqui, esses bracinhos aqui, esses terminais aqui do neurônio, né? Está acontecendo aqui dentro, né? Então vamos lá. Qual que seria a expressão lógica então para a gente montar aquilo que a gente colocou no enunciado? Seria o quê? N, que é o neurônio, igual a sinapse A e a sinapse B ativa, ou a sinapse A e a sinapse E ativa, C, desculpe, ou a sinapse B e a sinapse C ativa. Beleza. Como é que fica isso matematicamente? N é igual a vezes B, o vezes é o que nós usamos para representar o E, e o mais é para representar o ou. Então A vezes B, A vezes C, ou mais B vezes C. Estamos falando de lógica de matemática binária, portanto usamos somente 0 e 1. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. Portanto o resultado é um neurônio ativo. Porque nós temos no final 0 mais 1 é igual a 1. Né? Vejam como é simples, é lógico. Né? Transformando tudo aqui de forma simples para vocês entenderem. Então, olha a trajetória histórica, que interessante, né? Como eu falei, então começou nesse artigo de 1943, né? E caminhou aqui até os dias atuais, né? Vocês vão encontrar várias referências, né, com relação a isso. Vai ter outros que vão estar em uns gráficos, outros pesquisadores. Enfim, vai ter uma salada até. Eu acabei dando uma pesquisada nisso, mas realmente não sei se tem um consenso, né, com relação a essa evolução. De qualquer forma, é um conceito que está sempre evoluindo e muita gente contribuiu para isso, né. Nesse caso eu usei a fonte aqui, um artigo da Medium. Então a gente observa que ela começou numa abordagem da lógica binária, né, e caminha para uma parte matemática, né, mais matemática, ou seja, para trabalhar com outros números, não somente com 0 e 1. Isso para quê? Para que a gente pudesse, né, envolver esses diversos números aí num processo de autoaprendizado. Tentando fazer então uma aproximação, né, ao que realmente seria um neurônio. Então, como é um neurônio? A gente já viu ali, mas vamos colocar aqui de novo. Essa é a imagem do neurônio que a gente tem, que a gente conhece, né? Então foi baseado aí nessa imagem, digamos assim, que se construiu a matemática da coisa da rede neural, né? Nós vamos ver já. Então nós temos aqui as entradas e pesos, né? As entradas são os x ali, os pesos são os w, né? Temos um somatório, temos uma função de ativação e temos a saída de tudo isso, que é um valor numérico. E olha que interessante, as entradas e pesos aqui então acontecem através dos dendritos. A somatória acontece aqui, veja só, né? Então é como se ele estivesse pegando cada um dos sinais, né, que estão entrando aqui, nesses terminais, passando por aqui, somando tudo, caminhando por aqui e indo até os terminais que vão fazer a outra conexão, a conexão com outro neurônio, né? Então olha, se a gente fosse colocar à disposição daquela função matemática, né, entradas e pesos, somatórios, função de ativação e saída, olha só, entradas e pesos seria aqui, o somatório seria aqui, a função de ativação está bem aqui no meio, e a saída, esses terminais. Então vamos explicar. Lá vamos nós, né? Lá vamos nós. Quem não conhece essa cena, esse episódio do Pica-Pau, né? Por sinal muito engraçado. Então todas as operações matemáticas que a gente viu, né, elas permitem que a rede neural possa aprender a identificar características que serão sempre expressas ou transformadas em números. Então no fundo sempre vai se estar trabalhando com números. E lá mais fundo ainda no computador, digamos assim, vamos estar trabalhando sempre com lógica binária, né?
Então vamos lá. Falando aqui das entradas até o somatório, a gente teria duas matrizes, né? Uma multiplicação, na verdade, de matriz aí. Muito simples, né? 0,6 vezes 0,3, vou colocar um pouquinho para cima aqui. 0,4 vezes 0,2 mais 0,7 vezes 0,1, tal, chega em 0,62. Então, o que vai sair aqui do somatório? 0,62 nesses exemplos com esses números que eu passei aqui. Esse cara, esse 0,62, vai ser substituído aqui nessa função de ativação, que é uma sigmoide, que é uma função de ativação usada efetivamente em redes neurais. Não só essa, tem outras. Então, é 1 mais, esse é o número de Euler, né? Substituindo o 0,62 aqui no lugar do x, se a gente fizer essa conta, vai chegar nesse número. Então, é isso que aconteceu com esses valores que entraram, somaram, passaram na função de ativação, chegou em 0,65. Mas não é só isso. Foi tapeado? Mais uma vez o pica-pau aí. Nos acompanhando para dar uma alegrada aí nesse tema. Não fomos, né? Então ainda a gente tem a parte de derivadas, né? Não é só aquilo, né? Porque o conceito ele se estende, né? Então essa parte de derivadas é muito interessante. O conceito, né, de derivada, você tem dois que estão obviamente alinhados. Um deles é a taxa de variação e o outro, que é mais geométrico, digamos assim, é assim, né? Então você imagina a gente olhando para essa curva aqui, né, para essa função do segundo grau, imagina que cada vez mais você reduz o seu campo de visão nesse ponto, né? E cada vez mais essa curva vai parecendo uma reta, né? Então é exatamente isso a derivada. Eu olhando numa visão, reduzindo meu campo de visão naquele ponto, eu enxergo uma reta, né? Então essa reta é essa inclinação, essa reta tangente à curva, que representa a inclinação da curva naquele ponto, né? Então essa é uma forma simplificada do conceito da derivada, é bem interessante. E aí, nas regras básicas, né, que a gente tem para fazer uma derivada, né, se a gente usar a regra da potência, né, pegando essa função do segundo grau, o que vai acontecer? Né? Usando a regra da potência, a gente vai chegar nessas contas aqui, derivo em relação a x, né, uso a regra da potência, o que está no número que está na potência desce, subtrai ele aqui e tal, tenho 4x, né, e no final das contas, a derivada de uma constante é zero. E eu tenho que a derivada dessa função do segundo grau é uma reta representada por 4x. Né? Tem bastante sites na internet que dá para simular isso, né? Colocar essas duas funções juntas aí para observar esse tangenciamento. Né? Muito legal. Né? Vamos lá. A gente tem a parte de derivadas parciais, que aí já é um pouco mais avançado, também mais nada de outro mundo, pelo menos nesse primeiro momento, que é quando eu derivo em relação a uma variável específica. Eu tenho mais de uma variável na função e eu vou derivar ela em relação a uma variável específica. Se eu derivar em relação a y, o x ele vira constante. Se eu derivar em relação a x, o y vira constante. Né? Então a gente tem esse resultado. E também a parte de cálculo e correção de erros. Esse é o ponto crucial também na rede neural. Que, por exemplo, se eu tiver aqui os valores alvos na saída, de duas saídas, né? 0,95 e 0,96, valores preditos, ou seja, que chegaram através daquela função que eu obtive ali o resultado de toda a rede neural, eu jogo esses caras nessa fórmula, né, basicamente, e obtenho que o meu erro médio quadrado, que é mean square error, é esse cara aqui. Falando agora um pouco dos conceitos tecnológicos, né, a gente vai ter o seguinte, muito conhecido Machine Learning, né, que é o aprendizado de máquina. Né? Quando a gente fala aprendizado de máquina, a gente está falando de aprendizado do computador. Né? E aqui ilustra de uma forma até bem divertida, né, que as máquinas aprendendo, ou seja, os robôs que a gente enxerga, né, como máquina aprendendo numa sala de aula aqui, né, muito interessante. Mas no fundo é um computador, né, é um computador que aprende lá, né, então ainda que seja um robô, mas ele tem um computador dentro dele, né, não tem como fugir disso. Né.
Então aí, prosseguindo, né, em brincadeiras à parte, é quando, né, a máquina, ou melhor, o computador, aprende a executar uma tarefa sem ser programado previamente, que na verdade sempre tem alguém que já programou, já mexeu, ou criou um algoritmo, né? Então não existe, isso não saiu do nada, né? A gente fala dessa forma, mas o algoritmo ele já existe, alguém já fez alguma coisa, você vai treinar, né? Depois ele não precisa mais ser programado. Então, depois dele aprender, o que acontece? Pensando aqui, aquele meme bem engraçado também, vira inteligência artificial, né? Então, depois que o algoritmo aprendeu, ele passa a se comportar como uma inteligência. Lógico que, como eu já disse, é uma cópia bem superficial, porque o conceito de inteligência humana é muito amplo, nem sei se tem um consenso disso, mas que eu já ouvi de grandes pesquisadores, né, e dos sérios pelo menos, é que realmente é apenas uma cópia superficial, né, feita para nos auxiliar, né, em trabalhos com quantidades de dados elevadas. Assim como o computador foi criado com esse objetivo, né, nunca para nos substituir. Apesar de muitos quererem que substitua e, infelizmente, em alguns casos, substitui muitas atividades do ser humano, né? Mas não o ser humano em si, com toda a sua capacidade e sua parte emocional, enfim, todas as suas qualidades, né? Isso não tem como. E aí aquele meme da Renata Sorrah, né? Nossa, o que é inteligência artificial, né? Pensando aqui um monte de coisa, um monte de conta, um monte de cálculo, né? Que tem realmente, né? Mas, no final das contas, nada mais é do que um aproximador de funções. E o que é esse aproximador de funções? É como se eu criasse uma função, uma versão simplificada de uma função que ela vai se comportar de forma similar à original, né? Só que ela é mais fácil de trabalhar e entender. E se a gente pegar um exemplo bem simples aqui, por exemplo, ó, x mais 2 igual a 5. Quanto que é o x? Eu não vou fazer aquela regrinha que a gente sabe, de passar 2 para lá, subtrair. Vou fazer de uma outra forma, vou fazer por tentativa e erro. 2 mais 2 igual a 4. Putz, não deu ainda. Então, o que é a diferença? É o 5 menos 4. 1 é o erro, tá vendo? Estou calculando o erro. Então tem que somar esse 1 para dar o 5. Então, é basicamente isso o que está fazendo a aproximação aí de funções. Detalhando um pouco mais, agora um exemplo que eu construí baseado no livro, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, as entradas, né? A1, A2, A3, eu tenho o bias, que é o viés geral da rede, que é um peso, não deixa de ser um peso, que vai ser aplicado, é um número, né? Um número inteiro, pode ser quebrado também, enfim. Mas em geral se trabalha sempre com números próximos de entre 0 e 1, né? Se trabalhar com números muito altos ou mais altos que isso, as funções de ativação, se você for analisar, ela não passa, né? Não passa o número, não, você pode colocar 1 milhão, ele não passa, né? Ele vai sempre ser reduzido a muito menos que isso, né? A números próximos entre 0 e 1, né? Pelo menos na maioria das funções de ativação. Então todos os dados que são trabalhados nas redes neurais, né, na maioria dos algoritmos, eles de alguma forma são transformados para que eles fiquem, né, de forma proporcional, se eles são grandes, para que eles fiquem de forma proporcional menores, para que se possa trabalhar dentro das funções de ativação das redes neurais, né. Então olha lá, eu tenho a entrada 1, por exemplo, a entrada 1, eu tenho o peso W1, que é aplicado a esse número que entra na... Lembra daquela função inicial, aquela imagem inicial que eu mostrei? A1 vezes W1, passa aqui para o NetB1, vai fazer aquela somatória, o B1 é a função de ativação, a primeira camada, depois sai aqui, aplica o peso W7, vai para o NetC1, que soma tudo esses dois de novo, e depois passa para a função da outra camada, que é a outra função de ativação, e na verdade é a mesma, que vocês vão ver, e vai para a saída. E na saída eu tenho um carinha aqui que eu tentei representar, que ele vai fazer uma conta aqui, né, para falar o quanto isso chegou perto, vai calcular o erro, né. Então, esses valores da entrada para a saída, eles são chamados de forward propagation, né. Então é um conceito
Eu não gosto de traduzir o pé da letra, eu prefiro dizer que são valores em direção à saída, né? E aí vamos avançar um pouquinho mais para a gente ver um pouco mais de detalhes. A função de ativação é a mesma que eu estou usando lá no início, que é essa sigmoide. Vamos lá, vamos entender o que é feito aqui então. Né? Então, o que acontece no NetB1? O NetB1 é o que? É o bias vezes esse BW1, que é um peso, né? É um peso da rede que está aqui, que vai entrar aqui no NetB1, mais o A1 vezes o W1, A1 vezes W1, mais A2 vezes W3, A2 vezes W3, mais A3 vezes W5, A3 vezes W5. Aqui, ó. Entrou aqui, somou tudo, vai para o B1. O que é o B1? O B1 é a função de ativação. Né? A primeira função de ativação, que é essa função sigmoide. Pega esse B1, onde ele vai? Aqui, naquele xzinho que está aqui, né? Do número de Euler, o expoente aqui do número de Euler aqui da função. Passou daqui, vamos para o netC1. netC1, quem que é? É o resultado do B1 vezes o peso W7. Vou colocar um pouquinho para cá. Para cima. Mais o B2 vezes W8, mais o bias vezes o BW3. Então, somou tudo isso, vem para outra função de ativação, no final, e faço o mesmo processo aqui, substituo o netC1 aqui no expoente. Agora, né, tendo chegado até aqui, agora o que acontece? Vamos ter o backpropagation. O backpropagation é o desvio da saída ou o erro voltando para corrigir os pesos. Né? Então eu não gosto de traduzir o pé da letra, né? Eu prefiro, nem sei se talvez foi até eu que criei essa tradução aí, sem querer ser pretencioso, mas eu acho que fica muito mais claro você já falar o que faz. Né? Então vamos lá. Vamos entender. Então tá vendo? Ele vai sair, vai pegar esse erro, esse desvio, e vai começar a corrigir todos os pesos da rede. Né? Vamos entender um pouquinho mais. Como que ele faz essa correção? Pegando o caso de um peso só. Né? Aqui vocês vão ver que mudou um pouquinho algumas letras, né? Porque eu usei algumas letras aqui no livro, essa imagem do livro, né? Está usando outras letras, mas vai dar para a gente compreender. Então, o peso novo, o que ele é? Ele é o peso lá da rede, menos uma taxa de aprendizado, que a gente já vai entender o que é, né? Que é o learning rate, vezes uma derivada parcial do erro em relação ao peso 5, W5. Ou seja, o quanto cada mudança no valor do peso W5 afeta o erro na saída. Isso é feito para cada peso. Por isso que é feita a derivada parcial, porque é em relação a cada peso específico da rede. Né? E a taxa de aprendizado vai, de certa forma, definir as etapas, né, que você vai fazer com que a rede aprenda. Né? Se colocar um número muito alto, ela não vai ficar com uma boa capacidade de generalização. É lógico que tem milhões de outros parâmetros aí, e seria bem complicado para explicar, mas no geral é isso. Né? Porque veja que esse número aqui ele vai multiplicar esse resultado. Então veja que quanto maior esse número, mais rápido eu corrijo o peso. Só que se eu corrigir muito rápido, ela, como eu disse, ela perde a capacidade de generalizar, ou seja, ela fica presa somente a alguns tipos de valores muito restritos. E aí ela não é boa, simplesmente não funciona. Né? Dá um overfitting, digamos assim, chamado overfitting, e esquece que não vai funcionar para todos os casos. Então vamos lá, a sequência até chegar naquele item lá. Tem o mean square error, né? Esse cara aqui. Eu derivo esse cara em relação a uma saída específica, né? No caso aqui ele usou a letra Z. E eu peguei aqui do livro, né? E eu percebi que depois eu fui fazer na mão essa derivada e o que acontece? Esse 2 aqui por algum motivo não estava aparecendo. Eu coloquei aqui. E aplicando as regras aí para fazer essa derivada parcial, né? Que inclusive tem no meio aqui a regra da potência que a gente viu lá no começo, ele não tem esse 2, né? Por algum motivo, se foi um erro de digitação, não sei, mas depois eu fui conferir, até usei
aplicativos para me ajudar a lembrar isso, né, esses cálculos, para ver se eu não estava fazendo errado também. E realmente estava faltando esse 2. Depois eu derivo essa parte da função de ativação, né? Eu obtenho esse cara aqui. E depois eu derivo em relação, né, ao peso 5, né? E a esse nó de rede NetC. Então aqui a derivada do E em relação ao peso 5 vai ser esse cara aqui, 2Z vezes 2 vezes Z menos T. Aqui simplesmente ele pegou esse sinal e jogou aqui para dentro, né? Por isso que está dessa forma, vezes Z vezes 1 menos E, vezes o alt B1, que é esse cara aqui. Então, é assim que se chegou, usando as derivadas parciais, nessa fórmula para corrigir, né, o peso 5. E vai ser usado para todos os outros pesos também. Então agora, né, eu vou ter esse desvio da saída voltando para corrigir os pesos, que é o back propagation, né, que a gente já olhou aqui. Então, tem o MSE calculado, tal, passa a voltar aqui. Vejam que é aquela formulinha que eu estava mostrando para vocês. Mostrei a origem dela. Então o que vai acontecer? Esse cara que foi corrigido, ele vai voltar e vai corrigir o peso 8. Né? E vai fazer assim para os demais pesos da rede. Então é basicamente isso que acontece. Então, por isso que ele aproxima as funções. Na verdade o que ele faz é corrigir os pesos. Né, a função de ativação não mexe. Ele não mexe na função de ativação, ele vai mexer nos pesos, esses pesos que multiplicam as entradas e os outros nós aqui de rede para poder fazer com que eles cheguem no target. Né? Então, representando como aquela primeira, as figuras anteriores, o desvio corrigindo os pesos. Aí eu fiz um exemplo aqui no Excel, né? E na verdade já está até mais avançado esse exemplo, porque o erro deu bem baixo, né? Mas vejam que não é uma coisa tão difícil de fazer. Então, poucas colunas aqui, basta usar os cálculos ali que eu me orientei pelo livro, né? E eu chego nesses valores. Vejam, os inputs, o bias, os pesos ali da rede, né? Aqui, todos eles aqui e tal. Passo pelas sigmoides aqui, pelas funções. Chego aqui, a sigmoide final, que é a função final de ativação. Meu target era 0,740, então já ficou bem próximo aqui. Né? E aqui mostrando um pouco mais de detalhe, o que aqui seriam os pesos, né? Sendo corrigidos. Né? Então, quando a gente fala naqueles derivados parciais, a gente na verdade está falando em gradiente, né? Que o gradiente é a derivada, né, de pequenas variações, no caso aqui as derivadas parciais. Né? Porque são pequenas variações, né? Porque você está pegando pesos, ali, você imagina milhares de pesos no caso de uma outra rede, ou até numa rede pequena, são pequenas variações. Né? Então, quanto essas variações impactam? Né? Então, de acordo com que cada variação dessa impacta na rede, ele vai corrigindo. Então aqui as correções, né, já deram muito baixas aqui, porque eu já tinha completado algumas etapas aqui até chegar no target. Né? Então isso é determinado pelo learning rate. Né? Então se você colocar um número muito alto aqui, como eu disse, vai aprender entre aspas muito rápido, e aí você não consegue generalizar. Mas tem um monte de outros parâmetros aqui, e não sou eu para explicar, realmente fica complicado, mas esse não é o objetivo. Né? Agora a gente vai entrar aqui num exemplo visual aqui do TensorFlow. Né? Eu vou entrar aqui no site para vocês verem como que acontece essa correção dos pesos. Né? Veja que o objetivo aqui desse cara seria fazer uma separação das cores que estão entrando aqui e saindo aqui. Né? Então, o learning rate afeta a velocidade e estabilidade do processo de aprendizado. Né? E a regularização, que é o outro ponto que tem aqui para vocês simularem, afeta a complexidade do modelo e a sua capacidade de generalização. Né? Porque assim, eu disse que o learning rate afeta a generalização, eu até acho que afeta por conta dessa velocidade, porque nos testes que eu fiz afetou. Né? Mas, num conceito oficial aqui, digamos assim, essa questão da regularização afeta a complexidade do modelo e a capacidade de generalização
Então incentiva a rede a sempre ter pesos menores, né? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue entrar no site. Ó, vou dar um play aqui, ó, vocês vão ver. Olha só, vejam a espessura desses traços. E essas espessuras, ó, elas vão aumentar. Vocês vão ver aqui que elas vão aumentar. O que significa quando essas espessuras desses traços, dessas linhas, na verdade, né, estão aumentando? Significa exatamente a correção dos pesos, tá vendo? Olha só. Então ali a rede está aprendendo, através do seu target de saída, que ela tem que corrigir esses pesos nesses pontos, que alguns corrigiram mais, outros menos, veja as espessuras diferentes, para chegar na separação correta de cores, né? Então, acho que já deu para ter uma visualização legal, né? Então vamos para o próximo slide. Então, no fundo, gente, o que acontece? Pegando uma imagem, né? Destrinchando aqui os pixels dessa imagem, que é um passarinho. Então, pego todos os pixels dessa imagem do passarinho, transformo em entradas em números menores que 1, tá vendo? E vou jogar eles dentro da rede. Para quê? Para que nessa avaliação da rede, correção de peso e tudo mais, ele chegue nessas aproximações. Ou seja, quanto maior o número da saída, mais é próximo do passarinho. Quanto menor, não é um passarinho, né? Então veja que é tudo baseado nos pixels, né? Números que representam os pixels, a intensidade daquele pixel, seja ele colorido ou branco e preto, né? Ou escala de cinza. Então, o ideal é que o 1 seja o passarinho, 0 seja uma outra coisa que não é o passarinho, né? Então, é basicamente assim que funcionam as redes, né? De forma muito simplificada. E aí, você chegou até o final aqui comigo. Espero que você tenha compreendido, espero ter sido útil, né? Compartilhando essa informação tão importante, né? Essa imagem aí foi gerada no Leonardo AI. Então o troféu, na verdade, é para vocês. É o robozinho lá da rede neural, dando o troféu aí para vocês. Um abraço, até mais.